Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 282 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estamos aqui no Vocari para você não esquecer desse movimento. De tempo em tempo voltando aqui com novos programas e eu continuo aqui com o Simval Júnior do Expresso Ação. Isso aí, Expresso Ação, trabalhando, organizando o Vocari, que tem 15 organizações aí, parceiras trabalhando para que esse evento aconteça. Se você não sabe do que se trata o Vocari, ouça o programa Esquenta do Vocari, que Isso, veio você lá vai atrás, ter várias que é informações. 269. E você pode entrar na hashtag Vocari 2015 e você vai encontrar muitas fotos e toda a repercussão que tem em volta do Vocari. Tem o site, tem muita coisa aí que a gente está criando, porque o nosso desejo é criar um movimento. E a gente também está aqui com o Lissander, que é jornalista da Ultimato. Prazer novamente estar junto com essa galera que eu tô aprendendo a conhecer e gostando muito. Não, tem que falar aprendendo a amar, mais romântico, mais bonito. Mais crente, né? Mais meigo, é. Lissander, bom ter você de novo aqui no programa. E nós estamos aqui com o Wellington de Oliveira. Uma grande honra, né? O Júnior estava falando que para conseguir um tempo com o Wellington é uma façanha. Né? Se ele estiver junto, perto, a gente vai facilmente acessá-lo. Não, ele não é uma estrela, que é difícil de chegar perto. O negócio é que é difícil por causa da vida agenda, mesmo, da agenda. vida. O Wellington é diretor. Não, se faz difícil, aí É diretor. faz parte, né? É diretor da Jocum. É Jocum, Jovens Nacional, com né? uma Diretor missão. nacional. Diretor nacional da Jocum. Aham, e tá aqui em Maringá com a gente no Vocari, participando. A Jocum também é parceira do Vocari. Exatamente. Na verdade, nós falamos que nós temos as organizações instituidoras. São instituidoras. Instituidoras. São 15 organizações que trabalham com jovens e estão intensamente envolvidos na programação disso aí nesses últimos anos trabalhando. A Jocum é uma delas. Wellington, seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês e tirar esse tempo juntos aqui na coinonia e aprendendo a amá-los, né? A gente vai descobrir hoje que o Wellington é poeta também, você vai ver por aqui. A gente já gravou, se não me engano, foi em 2008. Em 2008, a gente gravou com a Braulia. Olha, que beleza. E ela apresentou um pouco a Jocum pra gente. Mas assim, já faz muito tempo, então vamos lembrar o pessoal, né, quem não ouviu recentemente esse programa, do que se trata a Jocum. Deixa eu falar o que eu conheço da Jocum. A Jocum é uma missão que consegue fazer muita coisa com muito pouco dinheiro. A definição melhor do que a gente faz de si mesmo. Porque você fala assim, o Jocumeiro, então o cara se vira, não tem problema que o cara se vira com pouco dinheiro. Rapaz, é bem por aí. Então, rapaz, a Jocum, ela é esse amontoado de gente doida que ousa ouvir a voz de Deus e se juntar num propósito de obedecê-lo. Praticamente esse é um valor que nós temos. A Jocum não é diretiva em termos de apontar pessoas para onde devem ir. Nós passamos do princípio que ele é um sacerdote e ele vai então estar buscando a vontade de Deus e seguir aquilo que Deus falou. A Jocum começou em 1960 e tal, com Lauren Cunningham, um ex-membro das Assembleias de Deus, que não achou espaço dentro da denominação. Tá certo, em 1960, aquela época muito difícil, né? Você ter um jovem saindo e fazendo trabalhos por aí, se bem que o que ele queria fazer era ajudar os desabrigados dos furacões no Caribe e tal, não era nada assim tão revolucionário assim que representasse qualquer ameaça à igreja. Mas dali ele teve então esse trabalho e teve uma visão muito interessante de ondas que saíam dos oceanos e batiam nos continentes. Quando elas chegavam nos continentes, elas se transformavam em jovens. E eu entrando com a palavra, com a Bíblia Sagrada, de porta em porta, de lugar em lugar. E foi aí que a Jocum nasceu. De lá para cá, nós só crescemos contra todas as possibilidades e probabilidades, porque a Jocum vive pela fé, cada jocumeiro tem que levantar o seu sustento. Aqui no Brasil chegou em 1975, também naquela época, Brasil era muito difícil você ter brasileiros fazendo missões. A gente estava acostumado a receber os missionários de fora. Exatamente, a cultura da gente na época era assim, ou você era um missionário erudito, você tinha que passar aí uns 10 anos sendo treinado, labutado, aí, trabalhado, para você poder ir para o campo missionário. Isso às vezes resultava de que em 6 meses lá na África pegava uma malária e voltava para o Brasil. Então 10
anos de investimento. O jocumeiro é diferente. A missão ela tem como cunho trabalhar com o leigo, dar oportunidade para o leigo. Se bem que grande parte dos jocumeiros hoje são acadêmicos. Então já temos linguistas bem conceituados aí no universo, área científica, criacionistas, palestrantes de várias formas. O Paulinho citou a Braulio aqui, por exemplo, que é uma referência. É uma linguista, Márcia Suzuki, causas como o infanticídio e tal. Mas, em suma, a Jocum hoje ela está aí em mais de 180 países, com 900 centros operacionais, com 20 mil obreiros de tempo integral e treina 50 mil estudantes todos os anos, no mundo inteiro. Então, aquela visão da onda realmente se cumpriu. Aconteceu. Eu me lembro de ter lido o livro do Loren Cunningham, sei lá, eu acho que eu tava com uns 18, 19 anos, e eu tava resistindo ao chamado. Me lembro como aquilo me incomodou de um jeito que... Como pode, né, alguém ter uma coisa dessa? E aí eu ficava me lembrando, hoje, né, hoje mais ainda, mas 20 anos atrás, quando eu li esse livro, 22 anos atrás, me lembrar que essa leitura foi fundamental na minha vocação, né? Hoje a gente, todo mundo que vive nas igrejas aí, conhece pelo menos uma pessoa que foi treinado na Jocum ou fez alguma coisa. Então a Jocum tem essa referência do protagonismo da juventude aí desde muito tempo, né? Então tem muitas pessoas nas igrejas aí que viveram os treinamentos de ETED, que participaram em King's Kids e participaram em ministérios na minha igreja mesmo tem alguns, né? Pessoas que viveram essa experiência na Jocum. Muito legal. Uma coisa que tem chamado a atenção recentemente, um projeto, um dos mais novos, né, da própria Jocum, é o Bíblia em Cada Casa. Eu cheguei aqui no Vocari e tinha na entrada uma pessoa lendo a Bíblia, num microfone. Eu falei, o que essa pessoa tá fazendo? Aí eu li lá, né, o objetivo é ler a Bíblia toda durante o congresso. E é 24 horas, tem uma escala, revezam, a pessoa vai lá, lê 20 minutos, depois vem outra, lê 20 minutos, todo mundo participando desse projeto pra gente ler a Bíblia toda. Eu passo lá toda hora, vejo onde estão, faço as contas e falo, eu acho que não vai dar. Aí eu sussurro no ouvido da pessoa, vira 2 páginas por vez. Não falo isso não. Mas a escala tá toda completa até o final do congresso. Que legal. Tá já não tem mais espaço. Eu sei que essa ação é mais uma divulgação do projeto para as pessoas valorizarem a Bíblia, a presença da Bíblia. Na realidade é mais que isso. A leitura bíblica em praça pública, ela não tem a pretensão de divulgar o projeto, ela tem a intenção de fomentar a leitura da palavra. Ela tem um valor que atrás. É transformadora. Exatamente, porque é o seguinte, a bem da verdade, nós temos uma fé espasmódica, nós temos uma fé pautada na cultura bíblica, a qual nós, como crentes, não lemos. Que é um contrassenso. É um contrassenso completo. A gente se satisfaz com teologias que vêm e vão, e havemos de convir o seguinte, eu fiz algumas enquetes nas igrejas e eu parei de fazer, porque se tornava constrangedor para o público e depois também para os pastores que queriam justificar por que seu membro não lia a Bíblia. E não era culpa do pastor, coitado, ele está lá estimulando todo mundo a ter contato com as escrituras e tal. Aí você perguntava o que na enquete? A enquete é o seguinte, quantos aqui já são crentes há 5 anos? Aí o grupo levanta a mão. E quantos já leram a Bíblia 5 vezes durante esses 5 anos? 4 vezes, 3 vezes, 2 vezes, 1 vez. E a maior parte do grupo não leu nenhuma vez sequer, mesmo tendo sido crente durante tanto tempo. Agora, isso não é diferente dentro da Jocum, não. Eu estou dizendo que é por amostragem, né? Então eu parei de fazer essa enquete e comecei a gerar alguns outros modelos. Primeiro comigo mesmo. Então é possível, quantas vezes eu posso ler a Bíblia durante o ano? E esse ano eu estou encerrando um período de 12 meses, 3 vezes, lendo apenas 1 hora pela manhã, 1 hora à noite. Peraí, 3 vezes? 3 vezes, em 3 versões diferentes, em 3 idiomas diferentes. Lendo a Bíblia 3 vezes em um ano? Em um ano. 2 horas por dia? 2 horas por dia, 1 hora pela manhã, 1 hora à tarde. Que legal. E você está lendo agora? Agora eu estou terminando a Reina Valera, estou em Apocalipse já, faltam uns poucos capítulos para encerrar. A terceira, no período de 12 meses. Ah, tá. Por que eu estou fazendo isso? Primeiro, para mim mesmo. É importante alguém que professa a fé, que vive dentro de uma agência missionária, tenha contato, meditando na palavra de dia e de noite. E segundo, para gerar uma jurisprudência que eu sei que é possível você ler pelo menos 1 vez por ano, porque eu consegui ler 3 sem arrancar pedaços. Sem virar 2 páginas por vez. Sem virar 2 páginas por vez. Mas você está certo, essa leitura aqui no Vocari, ela está a toque de caixa e a gente não tem como medir
medir o ritmo de cada um, mas já pedimos para fazer uma escala um pouquinho para frente, que a meta de 75 horas pode não cumprir, ela deve chegar a 80, 82 por aí, pelo ritmo que nós estamos indo. E a Bíblia em cada casa, então, do que se trata? Então, a leitura ela faz parte de um abre-alas de conscientização da importância da palavra. Salmo 138:2 diz: olharei para teu santo templo e glorificarei o teu nome, por causa do teu nome e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Então Davi está olhando ali e colocando os holofotes onde precisa, no nome e na palavra. Então nós, estando em casa, pensando assim, qual é o próximo passo? A Jocum ela está numa fase de reestruturação de liderança, sempre quebramos paradigmas em vários aspectos e agora pode ser que surja mais um. Nós estamos buscando liderança plural, saindo do modelo hierárquico, trabalhando da maneira influencial mais do que uma cadeira hierárquica. Por exemplo, talvez daqui para frente a gente não tenha mais essa função do presidente nacional, porque exatamente nós trabalhamos, a força da gente está nas bases, nas equipes de trabalho ali na linha de frente. Mas isso é um modelo ainda que a gente está trabalhando. O Bíblia em Cada Casa veio então com uma indagação. Eu sou pioneiro, já trabalhei com os índios ticunas na Amazônia, né? Lá no Alto Solimões, com a Batista Independente, antes mesmo de vir para a Jocum. Depois cheguei na Jocum e a minha ideia era por que as pessoas têm preguiça de trabalhar em construção. E eu pensei o seguinte, então eu vou trabalhar em construção. O pessoal perguntava, qual é o ministério que você tem? Eu falei, olha, eu não sei qual é o meu ministério é servir. Então eu assumi um compromisso de 6 anos de construir. Eu só trabalhei em construção na base de contagem. De lá eu fui traduzir para uma equipe de Fit Team de Hong Kong, lá no Rio de Janeiro. E Deus me dá uma compaixão pela cidade do Rio. Eu estava lá no Corcovado, olhando ali. Gente, eu chorei pelo Maracanã, só para você ter ideia quando a presença de Deus é forte. Eu olhava para a Baixada Fluminense, Maracanã e tal, e chorei pela cidade. E entendi que Deus estava me chamando para o Rio de Janeiro. Fomos para lá em 87 e só escolhi aquilo que saía na capa de revista, capa de jornal, como sendo o maior desafio social. Foi aí que começamos o Borel, já visitando em 87 e solidificando isso a partir de 90, quando tivemos aí a primeira escola de missões urbanas no Brasil. Eu havia escrito para todos os seminários, não existia essa disciplina. Aí eu peguei 2 livros, um do John Dawson, Taking Our Cities for God, e um pastor de Chicago chamado Ray Bake, que tinha uma leitura do crente urbano, The Urban Christian. E esses 2 livros pautaram então a nossa ideia de pioneirar o Morro do Borel. Aí fizemos Borel, Parada de Lucas, Complexo do Alemão com incursões e Santa Marta. Morro Santa Marta, tem inclusive o livro do Caco Barcelos, Abusado, o dono do Morro Santa Marta, tem toda a história da Jocum presente ali dentro, só que com personagens fictícios. De lá eu vim a pioneirar a base de Jocum em Maringá, depois de um ciclo de 10 anos ali, e passei a entender que o pioneirismo aqui em Maringá também deveria ser um ciclo de 10 anos. Aqui presidi a Confederação Brasileira de Rodeio Universitário por 6 anos, criamos todo um modelo de segurança para dentro dos rodeios brasileiros, seguro obrigatório, obrigatoriedade dos equipamentos em montaria, e moralizamos o negócio, tudo isso como área de influência. Terminando esse ciclo, 10 anos, eu passei a liderança e logo assumi a presidência da Jocum. No Brasil, estou na 2ª gestão. Terminando esse ciclo agora, possivelmente esse ano, o que eu estaria fazendo? Porque um pioneiro não pode ficar de braços cruzados. Você é pioneiro, você está na cafeína, você está adrenalado, literalmente também, viu? Gosto do café, que é uma maravilha. Então eu estava em casa, sentado em meu sofá, rapaz, e aquele sofá ali surge bastante poesias e bastante chamados. Me veio a ideia de levar a Bíblia a cada casa do Brasil. Mas quando você tem uma ideia dessa, você questiona, é de Deus, é o inimigo? Porque um negócio desse você quase atribui ao inimigo, né? Falei, para trás de mim, porque dado as dimensões, né, continentais, os desafios. E eu pensei o seguinte, a primeira leitura mas os Gideões já distribuíram aí 300 milhões mas Deus me disse que seria algo diferente, seria algo de abordagem, de entrar em contato, de trabalhar com as pessoas na sua casa, ser o sacoleiro do Evangelho, não esperar o cara vir, não, eu vou até ele. E a outra pergunta era, qual a viabilidade logística
característica e técnica de fazer isso. E eu estou descobrindo com o tempo que é muito mais fácil do que a gente pensa. Primeiro, achamos a sociedade bíblica que diz, eu produzo. E segunda coisa era, eu precisava de algo a baixo custo. E a Bíblia que eles produzem para nós tem um custo que não cobre os custos deles, de R$3 apenas. R$3 no presente momento que versão a gente está gravando isso aqui. É versão RA. Revista atualizada. Revista atualizada de Ferreira de Almeida. Que, aliás, também não é por um acaso. Nós estamos falando aí de vocações, de protagonismo jovem. Para escolher a versão que eu gostaria que fosse, se bem que nós já tivemos cidades que preferem a NTLH. Então nós colocamos o miolo NTLH, não tem problema. Mas por que Ferreira de Almeida? Por causa do protagonismo jovem. O indivíduo foge da Inquisição aos 15 anos de idade, vai para a Ásia e começa a trabalhar em Goa, Sri Lanka. E ali, aos 15 anos de idade, quando você abre a Bíblia em português, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o Evangelho de João, um garoto de 15 anos traduziu para mim e para você. Uau! Uau! Quando eu li a biografia do cara, eu falei, Jesus, olha só, o jovem com uma missão aqui. Então, com 15 anos, ele traduz o Evangelho de João. E aos 17... todo o Novo Testamento está traduzido para a minha língua do coração. O João Ferreira? João Ferreira. Não sabia dessa história, não. Preciso gravar a biografia dele. Você imagina, a biografia do cara é fenomenal. Então, assim, adotei João Ferreira de Almeida como protagonista jovem. Outras biografias que eu comecei a olhar e falei, puxa vida, é o jovem na linha de frente. A Sociedade Bíblica diz o seguinte, quando você encontrar um cego, nós vamos mandar a Bíblia em braille de graça para ele. O cara converteu, quer ler a Bíblia. E é cara a Bíblia. É caríssima, muito rapaz. Cara. É uma biblioteca, vai uma sala inteira para você ter esse negócio. A produção disso é complicada. Mas eu vou um pouquinho a fundo também, porque eu queria saber o seguinte, quem é Braille então? Quem é Braille? Qual foi o protagonismo desse cara para essa Bíblia chegar na casa desse cego? Você fez uma pesquisa histórica. Fiz a pesquisa, rapaz, fui ler a biografia do cara. O cara ficou cego aos 3 anos de idade. Aos 8 ele vai para a Academia de Cego de Paris. Aos 17 anos de idade, o cara pensando numa metodologia de um oficial de trincheira que para proteger os seus soldados de levar um balaço na testa, esse cara cria um código de comunicação. Olha só onde a comunicação está. Eu acho que os designers, os comunicadores, hoje em dia, são aqueles que Josafá colocaria na frente do exército. Não mais os músicos, viu? Eu gosto de música, eu sou compositor também. Olha só, gostei disso. É verdade. A comunicação hoje é linha de frente, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Tanto isso que o próprio Deus, né, coloca uma pessoa da Trindade voltada só para a comunicação com o Espírito Santo. Exatamente. Então o Espírito Santo está voltado para a comunicação da palavra e quando nós falamos dela, nós estamos cheios do Espírito Santo, comunicando com dons para que todas as pessoas se relacionem. Rapaz, Deus comunicou e tudo veio a existir. Exatamente. Uma pessoa da Trindade voltada para a comunicação. Exato. O verbo que começa a Bíblia. O verbo, rapaz. E olha só, o Braille, então, olha esse código de comunicação que esse comandante de trincheira fez. Ele furou uns buraquinhos no chão, o cara vinha rastejando ali, tateava aqueles buracos e o código de comunicação ficou estabelecido e esse cara seguia para a direita, para a esquerda e certamente isso preservou muitas vidas. O Braille pega 6 furos invertidos com 63 combinações e dá vista aos cegos. Olha só. Você encontra esse protagonismo de um garoto de 17 anos em cada elevador hoje nos grandes centros que você passa ali, tem o resultado do protagonismo do cara. Então isso nós temos no Bíblia em cada casa. Pegando esse teu gancho, a questão do potencial da juventude brasileira, que envolve talvez um conflito entre gerações, não sei, alguma geração que enxerga a outra geração como, ou uma geração, no caso do jovem enxergando a geração mais velha como talvez ultrapassada, que não tem muito o que oferecer para a igreja e tal, mas também a outra geração mais velha talvez enxergando o jovem de uma forma muito inferior à capacidade que ele teria para fazer as mudanças hoje. E a gente está num congresso de vocação que tem o seu público de adolescentes e jovens.
Aí a gente pode olhar para esse público e falar assim, a gente está preparando esses caras para daqui a 10 anos. Eu vejo você falando com entusiasmo sobre como alguns adolescentes e jovens transformaram o mundo, né? Com certeza. E tudo mais. O temor de que o jovem não coloque nas suas costas um peso grande demais, é bom esse temor? Ele existe? Ou é um conservadorismo, uma insegurança? Rapaz, eu acho o seguinte, essas coisas são cíclicas e vêm de geração em geração. Eu acho que nesse período agora a gente se enfatizou isso muito, o novo, o jovem. Isso aí existe desde sempre. É um pai dando conselho para o filho e toda uma geração mais antiga, ele olha para a juventude como inexperiente. Eu faço impacto em vários lugares, comecei Rock in Rio, a gente fez anos e anos ali. Você ia convidar o jovem da igreja para participar? Qual era a preocupação dos pastores? Meus jovens não estão prontos, mas vão estar prontos quando? Você fica pronto fazendo. E se você olhar a jurisprudência bíblica, peraí, Davi tinha 16 anos quando derrotou Golias. E Maria, hein, Ué? Quem mandou? Maria, então, ali, né, na mais tenra idade, 13 a 15 anos. Mãe adolescente. Você entendeu? Deus é irresponsável? Não. Ele sabe do potencial da juventude, mas ele não é um potencial substitutivo. Essa é a grande sacada. É multigeracional. Nós vamos correr essa carreira junto. Essa ideia antiga de eu vou acender a tua tocha e depois eu fico para trás, acabou. Rapaz, eu tô com 56 anos de idade, eu pedalo ainda, vou jogar bola até os 70, depois vou fazer um negócio mais leve, motocross talvez. Que não precisa pedalar, né? Voltar pro rodeio, né? Voltar pro rodeio e tal. Eu acredito que esse potencial jovem vai ser o protagonista da comunicação, que para mim são os profetas de linha de frente hoje, eu não tenho a menor dúvida. Por essa forma de copilar, de ver, de ler e a carinha de acesso, né? O comunicador hoje, ele não tem uma barreira. O cara não pergunta, você é crente? Não, sou comunicador, sou jornalista, sou fotógrafo. Então, assim, quebra muitas barreiras. E a outra coisa é, existe uma velha guarda que está entendendo o seu papel de mentorear e de dar propriedades. Por exemplo, esse é o bom do Bíblia em Cada Casa. A gente saiu um pouquinho aqui, mas tudo isso faz parte desse contexto. Porque quem vai bater de porta em porta mesmo vai ser a grande maioria de jovens. E essa galera, rapaz, eu recolho assim, eu faço um debriefing depois de cada impacto que a gente faz. Essa galera volta para casa, rapaz, mais abençoada do que o cara que ele abençoou ali. É uma coisa tão transformacional que ele fala, é isso que eu quero. E eu tenho gente de várias profissões, eu tenho designers que tá deixando tudo, rapaz. Eu falei, cara, você sabe que você é a bola da vez agora? O designer hoje não tem desemprego para você, rapaz. não existe. A minha dentista, a gente ia conversar sobre missões e ela falou, eu quero ir. Eu falei, não vai não, isso aqui é um divã, isso aqui você tem aqui um lugar onde as pessoas vêm, você pode compartilhar você da pode sua falar, fé, você falar, pode e a pessoa não responde nada. Não pode responder nada. Rapaz, ficou de boca aberta, né? E enquanto ela não abandonou tudo, tá lá conosco na Jocum, tem um projeto Sorrir e faz junto agora do Bíblia em Cada Casa e tal. Voltando para a linha do Bíblia em Cada Casa, nós temos um desafio de 5.573 municípios no Brasil. Desses 5.573, nós temos apenas 300 cidades que confinam 55% da população. Opa! Nós temos 300 grandes gigantes aí para a gente combater. Mas nós temos 45% da população confinada em 5.273 municípios. População inferior a 100 mil habitantes. Então, rapaz, é fichinha se a gente quebrar o paradigma da mentalidade de que Bíblia em Cada Casa é dinheiro. Olha só a preocupação. Sabendo dessa possibilidade, eu fiz um acordo com a Sociedade Bíblica de não repasse de nada. A Bíblia, o que ela custa é o que ela vai chegar lá. Não que não precisemos desse recurso financeiro. Seria muito bom ter 10, 20 centavos quando você está falando em 50 milhões de Bíblias, né? Mas nós abrimos mão dessa possibilidade porque hoje, infelizmente, nós temos um grande mercado aí e quase não se faz mais nada se não tiver garantido aquele mercado, aquela participação nos lucros de uma atividade qualquer. Então nós estamos fazendo isso otimizando o recurso já existente. O jocumeiro, ele levanta o seu sustento, eu já tenho uma base, eu já tenho o meu carro, eu já tenho o meu celular, então eu não preciso criar uma estrutura logística para fazer o que nós vamos fazer.
Então nós estamos otimizando o recurso. Chegamos na cidade, por exemplo, cheguei em Nova Friburgo. Qual a preocupação dos pastores? Quantas casas são, meu irmão? São 33 mil casas. Então, mas mesmo assim, olha, a gente teve dificuldade para o Marcha para Jesus, para arrecadar dinheiro e tal. Tá, pastor, mas nós temos 50 mil evangélicos na cidade. Só precisamos de 33 mil Bíblias, é menos que R$3 por pessoa. O problema não é o dinheiro, o problema é a mentalidade de que nós podemos trabalhar juntos. Agora, já temos em Caldas Novas, nós tivemos 98% das igrejas participando. Já tem um vídeo rolando por aí, tem no YouTube, tem na página do Bíblia em Cada Casa no Facebook. É um vídeo muito interessante, mostra a ação da igreja de 9 da manhã às 4 da tarde. Nós tivemos em torno de 4 mil pessoas. 4 mil pessoas distribuindo 20 mil Bíblias. Atingiu a cidade toda em um dia. A cidade toda em um dia. Olha isso. Isso não só com distribuição, não. Caldas Novas. Caldas Novas, Goiás. Com todas as ações necessárias, se o cara tá lá ajudando a fazer um telhado, alguém tá lavando uma calçada, o pedreiro tá ali terminando um muro, vem alguém e ajuda com o carrinho. Então não chegou lá, entregou a Bíblia e deu as costas. É uma leitura, você viu a necessidade e atendeu. É uma leitura diferente, é uma leitura de servir a sociedade. Conta alguma história, por exemplo, de alguma ação que vocês fizeram quando chegaram lá, na hora de entregar a Bíblia, perceberam a necessidade. Eu tenho bastante delas. Tem duas que me marcaram bastante, que foi uma senhora em Curitiba. Nós chegamos na casa dela e... Olá, tudo bem? Como é que está a senhora? Queremos dar um presentinho para você. E ela na janela, uns 3 metros do portão. O que é? É uma Bíblia. Mas eu já tenho. Falei, mas podemos bater um papinho com a senhora? Não. Senhora, tem algum motivo de oração que a gente pudesse orar por você? Ela falou, não tem, tá tudo bem aqui em casa. Então tá bom, Deus abençoe a senhora. Aí nós descemos, a equipe desceu a rua, mais para frente se encontra um senhor na rua. Olá, tudo bem? Como é que está o senhor? O senhor já tem Bíblia em casa? Acho que tenho. Falei, então tá bom, o senhor tem algum motivo de oração que a gente possa orar pelo senhor, pela sua casa? Tem sim. Vocês podiam, eu moro naquela casa rosa ali, e era exatamente a casa da Doninha que não quis nos atender. Vocês poderiam orar por mim, por minha família, e ora por minha esposa, ela anda muito nervosa, viu? A gente descobriu isso. Moral da história, a Doninha recebeu a oração mesmo que não quisesse receber a equipe. E um outro episódio interessante é uma de nossas equipes, essa equipe eu fiz parte, eu vi um garoto de 11 anos subindo uma escada perigosamente, entregando telha por telha para o pai que reformava o telhado. Nós chegamos com a equipe, quase sempre é importante ajudar os jovens a fazer uma leitura. Por exemplo, eu perguntei para eles, o que vocês acham que a gente deve fazer? Graças a Deus, todos eles, podemos ajudar. É porque às vezes alguns, não queremos incomodar, né? Vamos. Então a leitura é o seguinte, vamos ajudar esse cara? Vamos. Agora, nós não vamos poder fazer as outras casas do quarteirão. O cara tinha umas 3 mil telhas ali para ser jogado. Mas a equipe era muito grande, então os outros seguiram e nós ficamos naquela casa. Oferecemos ajuda sem explicar o porquê que a gente estava oferecendo ajuda. Encostamos nosso material aqui, a gente vai te ajudar. Ele, meio mineiro assim, apesar de ser em Goiás, olha, não precisa não, tal, não se incomoda. Falei, não, nós vamos te ajudar. Aí começamos a jogar a telha pra cima e rapidinho, o menino ficou ali, ele gritou pra esposa fazer um café, um pão de queijo. Rapaz, essa é a melhor parte do Bíblia em Cada Casa, um cafezinho e pão de queijo. Mas aí nós terminamos e quando descemos, a gente veio com a Bíblia pra entregar pra ele. Ele falou, eu sei. Falei, mas o que o senhor sabe? Assistindo a televisão, escutei a rádio. Vocês é o que estão lendo a Bíblia lá na praça, né? Porque nós antecedemos cada evento desse com a leitura bíblica em praça pública. Porque ela questiona. Você tem uma mídia espontânea, a TV Caldas, afiliada da Rede Globo, ia lá. E aí, pastor, que livro vocês estão lendo? O que ele diz? Então, assim, você tem uma mídia espontânea, gratuita, sem se preocupar. Então, esse senhor já tinha as informações que ele escutou em algum programa de rádio e lá na televisão. Então, mas a gente está aqui para falar de Jesus? Não, eu sei. Foi, então, mas o senhor... O que o senhor sabe de Jesus? Eu quero. Mas o que o senhor quer? Ele falou, não, eu quero Jesus. Eu falei, mas eu nem preguei pro senhor, nós não falamos nada ainda. Ele falou, olha, nem precisa, sabe por quê? O senhor viu aqueles pingaiadas ali no boteco? Eu pago pinga pra esses caras tudo ali. Ele até usou um nome pejorativo que não compete repetir aqui, né? E eu tenho 4 irmãos. Eu convidei os 4 para vir me ajudar. Cada um arrumou uma desculpa. Agora, vocês vêm aqui, crentes... que
que eu nunca vi mais gordo na vida. Eu acho que essa parte mais gorda ele está se referindo a mim. E vocês me ajudam. Aí os olhinhos já lacrimando, e os dele e os nossos, né? E vocês ajudam a fazer o meu telhado. Se isso não é de Deus, eu não sei o que é. Então na hora vem aquele entendimento, a fim de que vejam as vossas boas obras e glorifiquem esse é o evangelho inteiro, né? Inteiro. Nós estamos com um braço da proclamação e um braço social da manifestação, que combinou juntinho ali sem haver concorrência, né? Não atrasamos nosso trabalho, fizemos nosso trabalho, e fica um marco, porque ali na cidade, todas as vezes que alguém olhar para aquele telhado, a história não ficou confinada naquela tarde. A história ficou na mente dos bibuns amigos dele, o irmão dele que vai passar lá e não ajudou, e essa história vai ser. Se transformou numa grande história. Exatamente. Então o Bíblia em Cada Casa, assim, ele tem muitas oportunidades, e normalmente o vizinho, ele te dá o pente fino, que a preocupação das pessoas é, vão agir com hostilidade, porque nós perdemos esse conhecimento. De bater de porta em porta. A gente entregou isso para Mormon e Testemunha de Jeová. Então a gente perdeu esse know-how de abordagem. Eu noto isso com o pessoal da igreja que vem para fazer uma abordagem. O cara não sabe o que falar, ele está quase tremendo, apesar da boa notícia que ele tem. Ele deveria estar exatamente o contrário, né? Honrado de poder levar as boas novas. Mas ele fica preocupado com uma possível retaliação, de encontrar uma certa hostilidade. Mas os vizinhos, normalmente, eles nos dão o pente fino do quarteirão. Olha, seu José está enfrentando um problema, tem um câncer, Dona Maria, aquele ali, a filha morreu, era dentista, morreu no acidente de trânsito. Então, quando você chega na casa, além da Bíblia, porque não é folhetagem de Bíblia, nós estamos ali para levar a palavra que transforma vidas, mas nós estamos ali também para ser ouvidos. É muito comum as pessoas já no portão, quando você fala o que você está fazendo ali, ele já abre uma lista de oração que ele precisa, e alguns até de forma surpreendente começam a chorar, e só depois você vai entender que o momento que você chegou ali era um momento crucial, onde havia uma desavença familiar, onde havia um nóia com desespero de tirar a vida dele. Não são poucos casos assim. Então é a igreja fora das quatro paredes, cumprindo o propósito que Jesus enviou de aldeia em aldeia, de dois em dois. A gente não perdeu isso e precisamos resgatar, porque ainda há tempo. Então, se a pessoa quiser fazer esse projeto e levar para sua cidade, antes disso, só uma curiosidade rapidinha. Qual foi a maior cidade que vocês já atingiram e em quanto tempo vocês conseguiram entregar todas as Bíblias? A maior até agora foi Caldas Novas, foram 20 mil residências. Em um dia? Em um dia, com a participação da igreja, fizemos de 9 da manhã às 4 da tarde. Foram 20 mil exemplares. E eu acho que vai ter gente pensando assim, nossa, Bíblia por R$3, eu vou comprar um monte para minha igreja, para usar na minha igreja. Como que a pessoa que quer levar uma Bíblia em cada casa se apresenta para a sociedade bíblica e fala, eu quero levar esse movimento para minha cidade? Nós temos muito poucos critérios, porque a ideia não é confinar em um trabalho que dificulte a participação, muito pelo contrário. Mas existem alguns princípios. Um deles, existem outras Bíblias que podem ser adquiridas até por valores menores que R$3, que é o valor atual que a sociedade bíblica nos passa, para a Bíblia do movimento A Bíblia em Cada Casa. Existem outras Bíblias, quem quiser comprar fragmentado para a sua igreja, para um trabalho local. O movimento A Bíblia em Cada Casa, ele é para ser compartilhado com todas as igrejas da cidade. A meta não é alcançar bairros, a não ser em cooperação nos grandes centros. A gente já tem feito ali o Morro do Borel, o Morro da Formiga, no Rio de Janeiro, Parada de Lucas, porque são cidades muito grandes. Agora, nós temos aí 5.273 municípios abaixo de 100 mil habitantes. Esses tem que ser feito um trabalho preparatório com as igrejas se reunindo, café com pastores, não apenas com ordem dos pastores, mas café com os pastores, empresários, voluntários de uma forma geral, mapear a cidade, criar o mecanismo de talvez fazer o Dia da Cidadania, leitura bíblica em praça pública. Aí se compra então o montante, o lote para aquela cidade. Tem que ser feito em um CNPJ do Estado e pode ser feito diretamente da sociedade
Sociedade Bíblica. Mas a SBB não vai vender Bíblias fragmentadas, tipo abaixo de 1.000 exemplares para uma denominação só. E para isso existem outras Bíblias de afinidade, outros tipos de Bíblias que podem ser adquiridas. Do movimento A Bíblia em Cada Casa, nós só vamos trabalhar foco nas cidades inteiras. Então legal, Wellington, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que a Jocum tem centenas de outros projetos que a gente poderia falar aqui. A gente escolheu o Bíblia em Cada Casa, que é o que a gente está respirando aqui no Vocari. Tem a ver com a coisa da vocação também, né? Da pessoa compartilhar a palavra e da diferença que a Bíblia faz na vida das pessoas. Eu acho que uma crítica que pode surgir é as pessoas pensarem assim, tudo bem, tá entregando a Bíblia, ela vai deixar aberta lá em cima da mesa no Salmo 91 e nunca vai ler. Como vocês rebatem uma crítica como essa? Eu tenho uma experiência com isso. Bom, o Wellington provavelmente vai ter a resposta dele porque ele já trabalhou nas objeções, né, do projeto, né, do programa, do movimento, quer dizer. Eu tava voltando pra Deus, né, eu cresci no lar cristão, e aí eu sempre falo agora, depois de me conhecer melhor, de saber que eu não me desviei. Na verdade, quando eu ganhei autonomia, eu vivi aquilo que eu sempre vivi, porque um dia fazendo uma dinâmica espiritual, eu descobri que toda a forma que o pecado se apresentou pra mim, desde criança, eu sempre peguei. Então eu não me desviei quando fiquei adolescente, como todo mundo fala, não, quando eu era adolescente eu me desviei. Na verdade, não. Eu não tava vivendo o propósito de Deus pra minha vida desde de menino. E aí um dia lá, já andando com Jesus, casado, de vez em quando eu tinha uma recaída de cocaína, já querendo me livrar desse universo. E eu tava na cidade de Campos, né? Eu trabalhava com cinema e televisão, a gente tava fazendo um documentário, trabalhando na Petrobras. E eu tava lá naquela agonia, naquele dia tinha um show na cidade, no dia seguinte a gente tava esperando o tempo ficar bom, porque precisava de imagens com sol e tava chovendo a semana toda. Então a gente ficou lá esperando e tava sem fazer nada. Então o ócio é um inferno pra quem tá numa situação dessa. E a gente esperando, no dia seguinte a previsão era de clima ruim de novo, a gente não ia fazer nada no dia seguinte. Naquela noite tinha uma festa grande na cidade, todo mundo tava indo pra lá, o pessoal da equipe também, e algumas pessoas da equipe também estavam vivendo esse mal aí da cocaína. E eu sabia que em instantes alguém ia bater na minha porta, ou eu mesmo sairia, ou alguém ia me ligar. Eu sabia que eu estava juntando dinheiro pra comprar drogas, já tinha perguntado na recepção do hotel como fazia isso, e já tava, todo mundo sabia o que fazer. E eu tava naquela agonia, andando no quarto de 4 metros assim, andando, indo e voltando naquela agonia, não posso fazer isso de novo, eu não. E cara, eu peguei e naquela agonia de andar por ali, eu abri a gaveta assim, como quem procura alguma coisa que não sabe o que, e tava um Novo Testamento de Gideões ali, cara. E eu peguei aquele Novo Testamento e aquilo aí foi como se Deus dissesse pra mim, eu tô aqui, cara, relaxa, eu tô junto com você. Eu peguei a Bíblia, aquilo me trouxe a paz. Eu peguei aquele Novo Testamento, li alguns capítulos e aquilo me deixou em paz. Resolvi ligar pra casa. Geralmente numa situação dessa eu nunca ligava pra casa. Eu ligava pra casa depois arrependido, eu ligava pra casa depois da crise. E aí eu liguei pra casa, conversei com a minha esposa. Eu acho que foi nessa vez que a gente orou juntos, não sei, não me recordo bem o que aconteceu, mas eu me lembro de ter ligado pra casa e naquele dia eu ter ido dormir. E a partir dali, eu sempre carreguei a Bíblia comigo quando eu viajava. E as recaídas foram descendo, a ponto de em 1999, a minha última recaída foi em 1º de novembro de 1999, na véspera de um retiro de refinados da Mocidade para Cristo. De lá para cá, acabaram as recaídas. Graças a Deus. E vivendo com Jesus aí. Mas foi a presença da palavra numa situação dessa, que a palavra estava ali e foi a resposta. Foi a força, né, que eu tive para me sentir firme, para resistir ao meu ego, né, ao meu desejo. Exato. Nós evangélicos, não há dúvida de que a gente, o evangélico tradicional e tal, ele vê a Bíblia como uma regra de fé e prática, né? Não entrando em assuntos muito complexos da filosofia e tal. Mas o que acontece muito também, eu queria saber se você concorda, é que muitas vezes a gente olha a Bíblia num olhar religioso da Bíblia, num olhar meio fetiche, meio, né? Você coloca a Bíblia numa posição tal que ela tá lá naquela posição como se fosse aqueles ídolos de barro lá que você tem, né? A gente vê isso muito vindo da tradição católica também, né, Wellington? De deixar a Bíblia lá na sala e tal. E quando a gente lê as palavras de Jesus, do verbo que se encarnou, a gente entende que essa dimensão da palavra de Deus é muito mais profunda do que os arquétipos religiosos trazem pra gente, né? Então, assim, é como encarnar a palavra de Deus na tua miséria, no teu dia a dia, como o Simval estava contando aqui o testemunho dele, né? E esse é o desafio, não é, Wellington? Também para esse projeto, né? Com certeza. Carece, com certeza, de uma grande reeducação, a começar no público evangélico. Nós não temos como medir o efeito que essa palavra ou a disciplina que esse indivíduo vai ter em ler a Bíblia.
Basta ver dentro de nossas próprias igrejas a dificuldade de disciplina do próprio crente, sem contar esses que nós vamos estar alcançando com a Bíblia em cada casa, mas os que já estão dentro da igreja têm dificuldade de ler a Bíblia. Então nós temos que realmente pensar nisso e estimular e trabalhar esse estímulo à leitura. A isso nós temos a Bíblia em cada casa, com a leitura bíblica em praça pública para estimular. Agora, nós não podemos subestimar o poder que está junto, né, em tudo isso, não de uma forma mística, mas presencial. Se é ordem divina e que ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, eu não preciso importar isso para o Bíblia em cada casa. Está intrínseco, já está presente. Então a presença dele está conosco ali. O fato de eu deixar uma Bíblia na casa e talvez pessoalmente como equipe da Jocum ou do Bíblia em cada casa, nós não vamos ter condições de fazer o segmento para esse indivíduo, mas a palavra de Deus não volta vazia. Né? Assim como Simval disse que na sua busca Deus o orientou para ler um Novo Testamento. Aliás, os Gideões têm feito um excelente trabalho, 300 milhões de Novos Testamentos distribuídos no Brasil. E a gente não está reinventando a roda com a Bíblia em cada casa e muito menos ousando uma substituição. É uma outra frente de trabalho, de casa em casa, de porta em porta, entendendo a situação de cada indivíduo. Agora, se tem um apelo que a gente precisa fazer, é aos irmãos que estão nos ouvindo aí. E a minha pergunta seria, você é crente por quanto tempo? E quantas vezes você já leu a Bíblia nesse período? Eu, pessoalmente, estou colocando isso como desafio, estou terminando a terceira leitura num período de 12 meses. É simples, são menos que 85 dias para leitura da palavra, apenas dedicando 1 hora pela manhã e 1 hora pela tarde. Existem dias que dá para dedicar um pouco mais. Então é possível você ler até 4 vezes no ano, mas 3 vezes ao ano é fichinha. Basta ter disciplina. Esse indivíduo que vai estar lá, se ele é assessorado por uma igreja leitora da palavra, por um discipulador que vai visitá-lo e vai fazer um estudo bíblico na casa dele, lendo a palavra junto, aí ela não tem sombra de dúvida que o Espírito Santo vai tocar naquela vida e adequá-la para a situação que aquela família está vivendo. Muito bom, muito bom. Vamos ler a Bíblia, né? Esse é o desafio a todos nós, vamos ler a Bíblia. É isso aí. Múltiplas versões, vamos conhecer as várias formas que Deus usou nas traduções. Formatos também, né? E formatos, na palma da mão, no celular e tantos outros acessos que nós temos hoje. E conheça mais sobre a Jocum, conheça mais sobre a Bíblia em cada casa, movimente sua cidade, vamos fazer essa população conhecer mais a Bíblia. Muito bom. Vai lá no Facebook, acompanha aí. Nós estamos com um novo movimento também dentro do Bíblia em cada casa, que é o Pedalando por Bíblias. Mantém a turma ativa aí fisicamente, gera uma situação de convívio social muito gostoso. Nós estamos fazendo, por enquanto, só mountain bike, mas já tem gente aí querendo fazer speed entre cidades e isso vai se replicar no Brasil inteiro, já com patrocinadores. Para cada quilômetro pedalado, alguém está doando uma Bíblia para o movimento. Que legal. Legal, hein? Muito bom. Valeu, Wellington. Valeu, gente. Obrigado. Deus abençoe vocês aí. No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha. Como assim, esposinha? Ué, quem que é você? Eu sou você, quem mais eu seria? Então é por isso. Eu sempre achei que eu tinha múltiplas personalidades. Pois é, você não arrumou ninguém pra gravar com você hoje, tô eu aqui mesmo. Cara, que ridículo isso, eu tô falando sozinho. Não, você não tá falando sozinho não, você tá falando comigo. Eu vou parar de tentar entender isso. Vou falar que nós, né, eu e você, estaremos essa semana em Recife. Recife, nos espere para a Conferência Missão na Íntegra. Exatamente, está começando hoje, dia 2 de novembro, dia que está entrando no ar esse podcast. E nós estaremos lá quinta e sexta-feira para gravar podcast ao vivo com nada mais, nada menos que Fábio Silva do Novo Jeito. Isso mesmo, e se tudo correr bem, a próxima segunda já vai pro ar esse programa que vamos gravar em Recife. Então nós nos vemos lá? Se você se olhar no espelho, você me vê, mas as pessoas podem nos ver lá também. Você vai continuar insistindo nisso, cara? Eu vou, porque não, tá tão divertido.
E a gente também vai poder ver as pessoas no dia 21 de novembro agora em Jaú, onde participaremos da Confraria no Barquinho. Sim, estaremos lá. Veja mais informações no site deles, nobarquinho.com. E ainda este ano, Rock no Vale de 4 a 6 de dezembro. E no ano que vem, o evento onde gravamos este programa que você ouviu agora, Vocari. Só que Vocari 2016, de 21 a 24 de abril. Mais informações em vocari.org.br. Então vamos falar do último programa em que falamos do Eu Escolhi Esperar, mais uma vez conversando com o Nelson do Eu Escolhi Esperar. E a gente quer agradecer a todos que comentaram o último programa, como a gente já tem feito aqui todas as vezes. Vocês que têm comentado no post. Olha só, vamos falar os nomes? Vamos cada um falar um? Fechou, então vamos. Cláudio Antônio Silva de Novo Hamburgo, nosso querido First, mais uma semana. Jaqueline Silva de Mogi das Cruzes. Luciano Lopes de Londrina. Gerson de Curitiba. Paulinho de Gaspari de Irmãos.com. Será que é outra das nossas múltiplas personalidades? Ah, deve ser, porque eu não lembro de ter comentado isso, não. Chico Gabriel de Jaú. Charles Baman de Paranamirim, Rio Grande do Norte. Vou deixar você ler o comentário dele, que foi bem interessante. Tá bom, deixa que eu leio. Episódio muito bom. Depois de muito tempo perdido com muitos namoros e pisadas na bola, aos 27 anos decidi não mais namorar se não fosse pra casar. Na época falava-se muito do quem ama espera. Eu fiz isso com fé e não foi fácil. Quando eu realmente decidi esperar, Deus me mostrou alguém pra casar, ser minha companheira, mãe dos meus filhos e minha puxadora de orelhas oficial, porque pedi a ele que fosse alguém mais crente que eu. Hoje estamos casados há quase 10 anos, temos 2 filhos e um casamento sólido. Olha lá, igual a gente. Igual a gente o quê? 10 anos de casado e 2 filhos maravilhosos. Tá ficando meio esquisito isso, né? Não, porque a Adri também tem múltiplas personalidades, a gente se combina e se completa. Tá bom, Cláudia, senta lá. Muito bom, Charles. Obrigado pelo comentário. Você contando seu testemunho aí da importância da espera. E Deus realmente honra quem se compromete com a santidade também no namoro. Continuando aqui, o Gesiel de Oliveira de Assis, a Ana Célia de Porto Velho, o Rafael Paiva da Silva de Guarulhos, o Wilkson Guimarães dos Santos de Angra dos Reis e o Ellerson Bonfá de Ipatinga, Minas Gerais. Obrigado, galera. Todos vocês que comentaram, continuem comentando. A gente aprecia demais. E pra terminar essa fala aqui meio perturbada, vamos deixar aqui um recadinho de voz que recebemos pelo WhatsApp. E se você ainda não sabe o que é o WhatsApp, entra lá no site. Você acha que tem alguém que ainda não sabe o que é o WhatsApp? Não sabe o que é o WhatsApp, mas não sabe o que é a nossa lista de transmissão, que a gente manda as nossas novidades. Você manda uma mensagem com o seu número pro nosso contato e a gente mantém você atualizado de que acontece no podcast Irmãos.com. É isso aí, galera. E não saia, não pare de ouvir. Você vai ouvir a mensagem de voz agora e depois um plus especial, um chorinho do nosso programa com o Wellington da Jocum. Valeu, galera. Até o próximo programa. Quiçá será na próxima segunda-feira, dia 9 de novembro. Tchau. Valeu, pessoal. Olá, meus amigos, pessoas. Quem tá falando é Carla, de Vitória da Conquista, Bahia. E eu tô aqui para falar sobre o grande programa a respeito do Escolhi Esperar. Eu me incluo nessa lista das pessoas que tinham preconceito a respeito do que era tratado. Na verdade, preconceito, como a palavra bem diz, é um julgamento antecipado sem conhecer, né? Eu achava que realmente era só o lance da questão da virgindade e tal, mas foi muito bom eu ter percebido isso. Eu quero muito agradecer a Deus pela vida de vocês aqui, participar vocês desse agradecimento. Eu já escutei todos os programas e nunca falei, então eu sou uma irmã pecadora, porque eu não comentava, mas estou aqui para me redimir e agradecer muito a Deus pela vida de vocês, dizer que eu sou uma intercessora de vocês e que vocês podem contar comigo para o que precisar aqui em Vitória da Conquista, tá bom? Um abraço para os meninos e para vocês. Um beijo, tchau, tchau. Então, gente, vocês têm conhecimento aí do todo o digladiar das questões indígenas no Brasil, né? Desde 1500, aí essa labuta dos índios com os pseudos tutores que a gente tem aí em parte no Brasil. E, infelizmente, a gente sabe que
são situações inadequadas. E eu estava em casa certo dia meditando sobre isso, eu falei, puxa, eu preciso escrever. Tinha duas coisas que eu queria escrever, sobre índio e sobre piercing. Sem fazer apologia, tudo a ver. E surgiu essa ideia de fazer então esse desafio e veio selvageria e civilidade. Afinal de contas, quem é o selvagem desse processo? E o índio era o dono da terra há muito tempo atrás. Alguém decidiu por ele, mas isso sempre se faz. Plano macabro, chacina, ciladas de Satanás, tirou-lhe a liberdade e roubou-lhe também a paz. Tiranos de colarinho, sempre fazendo mal, camuflado de mocinhos, medonhos, cara de pau, seres vergonha da raça, lixo institucional. Matou e segue matando ocultos no matagal. O circo há muito está armado, com palhaços no picadeiro. É o cenário da lei que oculta um plano morteiro, uma gaiola gigante que enriquece o passarinheiro. Tem nada a ver com cultura. A grande causa é o dinheiro. Mantê-lo no isolamento para preservar a cultura só incrementa o lamento da desprezada figura. É confiná-lo em vida, trancá-lo na sepultura, com tirania e racismo, retratos da ditadura. O índio sabe o que quer, o índio ama o que faz. No ato da sobrevida mostrou-se muito eficaz. Encara a dor e o descaso, seu sonho não se desfaz. Deixe-no então escolher, pois sabem que ele é capaz. E nós, Igreja de Deus, o que acontece com a gente? Tem missionários se dando por um país diferente, lutando pelas nações, nadando contra a corrente, e nós vivendo a vidinha abençoada de crente. É hora de despertar, agir, se dar, correr. É hora de arregaçar as mangas para defender, lutar pelos oprimidos, cumprir com o nosso dever. Se não vivermos para isso, por isso, vamos morrer. Apenas saber dos fatos não se resolve a questão. Nós fomos comissionados para engajar na missão. Levante-se desse banco, não procrastine mais não. O índio é obra-prima do mestre da criação. Encerro aqui meu apelo, e dele não abro mão. Escrevo em verso e prosa usando rima e refrão. Espero ter convencido e não vou repetir mais não. O índio é civilizado, selvagem é o cidadão. Coloca aplauso aí. As mãos estão ocupadas com o microfone, mas estamos aplaudindo, assim, igual o surdo. Maravilha. Show de bola. Muito bom.